diária. Êxodo 7. Arão, o porta-voz de Moisés. O Senhor lhe respondeu: dou-lhe a minha autoridade perante o Faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do Faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com Faraó. A vara de Arão transforma-se em serpente. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o Faraó lhes pedir que faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do Faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito. Fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou no chão uma vara, e esta se transformou em serpente. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do Faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvido a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. A primeira praga, o sangue. Disse o Senhor a Moisés: o coração do Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao Faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio, para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou dizer-lhe: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara, feriu as águas do Nilo na presença do Faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram, e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração de Faraó se endureceu, e ele não deu ouvido a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhe as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o Faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos à margem do Nilo
para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Amém? Para refletir. Êxodo 7 é o capítulo da Bíblia que registra o início das pragas que foram enviadas por Deus ao Egito. Mostra também como Faraó foi endurecido mesmo diante dos sinais do poder do Senhor. É importante saber que Êxodo 7 continua de forma natural. A narrativa dos capítulos anteriores do livro de Êxodo, em Êxodo 5, lemos a respeito da primeira vez que Moisés e Arão se apresentaram diante de Faraó e pediram que ele permitisse que os israelitas pudessem ir ao deserto cultuar ao Senhor. Mas o mesmo capítulo revela que Faraó não só recusou a liberar os israelitas, como também aumentou a carga de trabalho sobre eles. Isso obviamente gerou descontentamento nos israelitas. Consequentemente, Moisés também desanimou do seu chamado. Porém, no capítulo seguinte, Deus falou com Moisés e mais uma vez lhe garantiu que haveria de livrar os israelitas do Egito de forma milagrosa. Então, no final do capítulo 6, o comissionamento de Moisés é reafirmado pelo Senhor, que também ordenou que ele falasse novamente a Faraó. É neste ponto que a narrativa de Êxodo 7 se inicia. A primeira praga que atingiu as águas do Egito, principalmente o do Nilo e seus braços, foi um golpe certeiro na religião e na economia egípcia. Isso porque o rio Nilo era basicamente a fonte de vida do Egito, que desenvolveu as suas margens. O Nilo era o grande recurso econômico do Egito, ao tornar possível a agricultura naquela terra. Por tudo isso, o Nilo era reverenciado como uma divindade nas terras egípcias. Então, ao tornar o Nilo e as águas do Egito em sangue, o Senhor revelou sua superioridade absoluta sobre Faraó e o panteão egípcio. Mas essa primeira praga não fez com que Faraó reconsiderasse sua posição. Na verdade, o texto bíblico diz que os feiticeiros de Faraó também conseguiam repetir aquele sinal, e isso fez com que o coração de Faraó se endurecesse. Então Faraó simplesmente se virou e foi para sua casa. Enquanto isso, os egípcios começaram a cavar poços junto ao rio para que pudessem conseguir água potável. É interessante notar que o fato de os magos egípcios terem conseguido mostrar a Faraó que também podiam reproduzir aquele sinal não significava exatamente uma demonstração de poder. Isso porque, se de fato eles fossem capazes de fazer alguma coisa realmente poderosa, então eles teriam procurado reverter aquela maldição e não simplesmente imitá-la. Por fim, o texto de Êxodo 7 termina informando que depois de as águas do Egito terem se tornado sangue, passaram-se 7 dias até que a segunda advertência do Senhor a Faraó fosse dada e, consequentemente, a segunda praga fosse derramada no Egito. Amém? Que Deus continue nos abençoando, nos dando condições de prosseguir em frente. Fique conosco, acione o sininho das notificações e vamos juntos. Um grande abraço a todos.